Fala galera, Direito Civil, mais uma aula maravilhosa da melhor matéria do mundo. Eu, Ana Silvia, aqui com você pra gente ter uma conversa informal, um bate-papo aí sobre o Direito Civil. Hoje a escolha do tema, adivinha, extremamente importante. A gente vai falar sobre os direitos reais de garantia. A gente vai falar de uma perspectiva geral e escolhi um dos direitos reais de garantia para a gente conversar um pouquinho sobre ele também na última parte da aula. Para a gente aquecer os neurônios, lembrando sempre que os direitos reais são aqueles direitos que estão previstos no artigo 1225 do Código Civil. É uma categoria de direito taxativa. Só aqueles previstos no 1225 que podem ser considerados direitos reais. Os direitos reais, eles têm aquela força maior do que os direitos pessoais, os direitos obrigacionais. Eles têm uma força de coerção para pagamento maior quando estivermos falando aqui, que é o objeto da aula de hoje, dos direitos reais de garantia, e também sobre os direitos reais sobre coisas alheias, e também objeto de outras aulas aí. A gente também tem que eles gravam bem, né? Eles têm uma força maior em relação ao bem objeto daquele contrato. Então vamos começar falando, gente, sobre os direitos reais de garantia de uma forma geral. O que são os direitos reais de garantia, seus requisitos para a formação, para a sua eficácia após a sua formação. E a gente vai falar daí numa última parte da aula, a gente vai falar sobre a hipoteca, um dos direitos reais de garantia previstos no nosso Código Civil. Para começar, o que é um direito real de garantia? Veja, o direito real de garantia é aquele direito que assegura ao credor, de uma forma mais eficaz, o adimplemento de uma dívida que o devedor para com ele efetuou. Vamos imaginar que a gente estamos frente aqui a um contrato de empréstimos entre dois particulares. No contrato de empréstimo, também chamado de mútuo, A empresta a B 100 mil reais. Esses 100 mil reais são dados em dinheiro, transferidos de A para B, e B tem o dever de pagar a ele conforme estipulado, conforme combinado em contrato. Porém, A acha que B talvez não pague, não conhece o direito B, o que A faz? Pede para que B, aquele que está recebendo os 100 mil emprestados, faça uma garantia real. O que isso significa? Ele vai pegar um bem de propriedade do devedor e vai dizer, olha, esse bem, ele vai garantir a minha dívida que eu estou aqui adquirindo com você. Se, quando tiver o vencimento do contrato, B, nosso devedor, não efetuar o pagamento, o credor A tem a possibilidade de pegar aquele bem e fazer um leilão, por exemplo, se estivermos frente a bem imóveis, uma praça, bens imóveis, para quê? Para vender aquele bem e garantir o pagamento da sua dívida. Na verdade, os direitos reais de garantia acabam por forçar que o devedor realmente pague a dívida contraída com aquele credor específico. Importante a gente fazer também aqui uma diferenciação entre direito real e o direito real de garantia e as garantias pessoais. O direito real de garantia, eu até coloquei aqui para vocês no nosso slide, o direito real de garantia é um bem específico que assegura o recebimento de uma dívida. Você descreve qual bem, no teu contrato ali, seja qual for o direito real de garantia, você descreve qual bem que vai garantir aquela dívida ao credor. Por outro lado, as garantias pessoais não funcionam dessa forma. As garantias pessoais, quando elas são dadas para assegurar uma dívida, para assegurar uma obrigação contraída pelo devedor, todo o patrimônio daquele devedor, todo o patrimônio daquele fiador são responsáveis pela dívida contraída com aquele credor. Então imagine o seguinte, eu vou locar um imóvel e o dono do imóvel, o proprietário, diz para mim que ele quer que eu indique, que eu aponte um fiador, que se eu não conseguir pagar mensalmente, pontualmente, os aluguéis, ele vai ter de recobrar. Acontece um problema financeiro aí na minha vida, eu não consigo efetuar os pagamentos pontualmente e fico em atraso 6 meses em relação ao aluguel. O que o proprietário pode fazer? Se eu não tiver bens
para conseguir pagar a dívida que eu contraí com o proprietário vai atrás de qualquer bem do fiador. Ele não tem um bem específico que ele tenha obrigação de recair a garantia em cima dele. Todos os bens do fiador são passíveis de garantir a dívida contraída por aquele devedor. Ok? Essa é a diferença. A garantia real, ela recai sobre um bem específico e, por outro lado, as garantias pessoais recaem sobre todo o conjunto patrimonial daquele que presta a garantia. Esse direito do credor, esse direito real de garantia, ele acompanha o bem. Veja, várias coisas que são ditas aqui durante a aula de direito real, seja ela direito real de garantia, direito real sobre coisas alheias, tenham sempre em mente que essas características dos direitos reais de garantia como um todo acontecem, ou seja, estão presentes em qualquer direito real, seja ele de garantia ou seja ele de direito real sobre coisa alheia, ok? Se eu coloquei aqui para vocês que aquela dívida o direito do credor de garantir uma dívida dele acompanha o bem, nada mais estou falando do que o direito de sequela, ok? A gente vai falar dele mais um pouquinho lá na frente. Quais são os requisitos de validade de todo e qualquer direito real de garantia? Nós temos 3, subjetivos, objetivos e os formais. Subjetivos em relação, recaem sobre a pessoa que vai dar o bem em garantia. Veja, remetemos agora, o nosso raciocínio ao artigo 104 do Código Civil, onde fala sobre todo e qualquer negócio jurídico, sobre a validade e eficácia de todo e qualquer negócio jurídico. A parte, o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, tem que ter vontade e assim por diante. Então, o artigo 104, todos os seus requisitos têm que estar presentes. Lembrando sempre a vocês que existe a tal da escada pontiana que facilita aqui o nosso raciocínio quando queremos averiguar se um contrato, se um negócio jurídico possui validade, possui existência, validade e eficácia. Aqueles 3 degrauzinhos, a teoria de Pontes de Miranda. Quem não lembra, dá uma olhada que ajuda bastante a gente, porque essa parte de contratos e negócio jurídico segue a gente dentro do direito civil em todas as suas vertentes. A não ser a capacidade da parte de poder celebrar um negócio jurídico, ou seja, ela tem que ter capacidade plena, civilmente falando, existe também um requisito subjetivo específico que a gente chama de outorga uxória ou de outorga marital. Essa outorga nada mais é do que uma anuência do outro cônjuge dizendo, tudo bem, eu estou de acordo com a garantia que está sendo dada. A letra do 1647 fala pra gente que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, realizar negócios jurídicos ou fazer uma garantia, fazer recair uma garantia em relação ao bem. Coloca-o no inciso primeiro, dizendo alienar ou gravar de ônus reais bens imóveis. A não ser que existe uma exceção, quando os cônjuges forem casados no regime de separação absoluta de bens, ou seja, quando o patrimônio dos cônjuges não se comunica de maneira nenhuma. Aí não existe a necessidade da outorga uxória ou da outorga marital. Tirando essa exceção, sempre é necessária. Pergunta básica, tranquila de ser respondida. A pessoa jurídica pode indicar um bem para dar em garantia uma dívida? Claro que pode, através dos seus representantes. Passamos agora aos requisitos objetivos aqui dos nossos direitos reais de garantia. Os requisitos objetivos recaem em relação ao bem que vai ser dado em garantia. Veja, no slide passado falamos sobre os requisitos subjetivos, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquela relação, na relação principal e na relação de garantia, que sabemos que é uma relação acessória. Agora, passamos à análise do bem, aquele bem que vai ser dado em garantia. Só para fazer um parênteses aqui para vocês, lembrem sempre que o direito real de garantia é um direito acessório. Ele vem por garantir um negócio jurídico principal, normalmente um mútuo, não precisa ser exatamente
realmente um mútuo. Mas normalmente a gente vê os direitos reais de garantia recaindo sobre um bem para quê? Para garantir a efetividade, ou seja, o recebimento do credor da dívida contraída pelo devedor. Sempre lembrando, como direito real de garantia, ele é um negócio jurídico, ele é um contrato acessório ao contrato principal. Teria alguma possibilidade ou teria alguma razão de existir uma garantia se não tivesse uma obrigação a ser cumprida previamente estipulada entre as partes? Não me parece ter razão nenhuma da garantia existir sem que exista uma obrigação principal a ser cumprida. Toda vez que existe uma obrigação principal, as partes podem, por convenção, ou seja, através da vontade entre eles ali estipuladas, que aquela obrigação seja garantida por algum bem. Se for real, recai sobre um bem específico, particular, descrito no contrato, e se for uma garantia pessoal, por outro lado, recai sobre todos os bens daquele que está prestando a garantia. Não esqueçam disso. Bom, requisitos objetivos, como a gente estava falando, recaem então em relação ao bem, aquele bem que vai ser dado em garantia de uma dívida, de uma obrigação principal. A doutrina coloca que esse bem tem que ser materialmente possível. Ficou esquisito meu slide aqui, né? Que tá assim, bem materialmente possível. Desculpa, na hora de formatar acabou dando errado. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que o bem tem que ser materialmente possível. O que isso significa? Bom, o exemplo muito interessante dado aqui por doutrinadores fala o seguinte: eu posso contrair uma dívida e dar em garantia um lote na Lua. Por exemplo, veja, não existe essa possibilidade, porque o bem não é materialmente possível. Vejam só uma questão aqui interessante. Acabamos de falar que toda e qualquer garantia, ela tem que estar real, ela tem que estar prevista no negócio jurídico. Se é negócio jurídico, tem que ter os requisitos de validade do artigo 104 do Código Civil. Então, veja, lá no inciso 2º fala do 104, que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Você tem que seguir essas regras e também tem que ser um objeto materialmente possível, ok? Então, não adianta um pedacinho do céu. Eu lembro que teve uma vez que estava tendo uma propaganda num certo canal de televisão que passava aqueles programas religiosos, não sei de qual religião que era, e na verdade o pastor lá, o padre, não sei, acabava por vender pedacinhos do céu para quando a pessoa morresse, ela ficasse muito bem alojada no céu. Imagine você compra um pedacinho do céu e como ficou meio sem dinheiro, prestou dinheiro do vizinho e fala: ô vizinho, fique tranquilo, eu vou pagar a tua dívida. Se eu não pagar, te dou meu pedacinho no céu que eu acabei de comprar aqui do certo pastor, de certo padre. Veja, isso não é possível, porque o bem não é materialmente possível. Os bens, ou seja, normalmente que podem ser dados em garantia, são aqueles que estão dentro do comércio, ou seja, são os bens alienáveis. Quase caí. Bom, gente, desculpa. Em relação aos requisitos formais, essa é ótima. Os requisitos formais são aqueles em relação ao contrato. Qualquer contrato de garantia real, ele tem uma solenidade, ele tem uma formalidade. Ou seja, na hora da sua elaboração, alguns requisitos são necessários para que ele alcance a sua eficácia. Segura a palavra eficácia na tua cabeça, a gente já volta em relação à eficácia do contrato. Tem certos requisitos, tem certas informações que tem que estar constando no contrato de garantia real. Coloquei aqui para vocês que eles têm que ter a data de vencimento do contrato, o valor total da dívida e a descrição do imóvel. A gente falou agora há pouco que a garantia real é aquela que recai sobre um bem específico. Ou seja, eu tenho que especificar descrevendo aquele bem da melhor forma possível. Eu coloquei aqui a descrição do imóvel, mas na verdade, o mais certo de falar agora, nesse momento que estamos falando das características gerais dos direitos reais, seria a descrição do bem, seja ele móvel ou imóvel. Falei para você segurar a palavrinha eficácia aí na sua cabeça. Bom, por que a eficácia aqui é importante? Veja só. Sabemos que os direitos reais, eles têm eficácia erga omnes. O que isso significa? Que ele pode ser oposto erga omnes, ele é oponível erga omnes, ou seja, quando existe um direito real na sua plenitude, ou seja, na sua validade, na sua eficácia, todos
têm que respeitar esse direito real e todos têm que saber que ele existe. Bom, a gente sabe que não é todo mundo que sai no jornal, fulano comprou uma propriedade de ciclano, ou seja, um direito real de propriedade. Na verdade, o que isso significa é que o direito real vai ficar gravado naquele imóvel. Naquele bem, seja ele imóvel ou imóvel. Se o direito real vai ficar gravado naquele bem, qualquer pessoa que tenha interesse em relação àquele bem poderá ter acesso e ver que existe um direito real, principalmente um direito real de garantia gravado, ou seja, trazendo um ônus em relação àquele bem. Isso é a oponibilidade erga omnes que vem como característica de todo e qualquer direito real. Mas imagine, já que estamos falando aqui de requisitos formais para a elaboração do negócio jurídico, para que a minha garantia real tenha eficácia, para que ela tenha validade e eficácia, imagine que, numa certa situação, eu contraio uma obrigação com um credor e faço juntamente um contrato de direito real de garantia. Coloco lá um penhor, por exemplo, ou se for um bem imóvel, uma hipoteca. Quando eu faço esse contrato, algum problema tem. Por exemplo, eu não descrevo o bem. O bem não é descrito de forma correta ou é insuficiente para eu saber em qual bem está recaindo aquele direito real de garantia. Sabe o que vai acontecer? Aquele contrato, ele existe. Mas a minha pergunta ele é oponível erga omnes? Ele vai ter força de direito real? Na verdade, não. Por quê? Porque ele não vai conseguir ser gravado no imóvel, trazendo um ônus para ele e trazendo todas as características que o direito real traz ao titular do direito. Ou seja, se nesse meu exemplo eu tenho uma hipoteca que não teve possibilidade de ser gravado em um imóvel, perde-se a característica de direito real, uma vez que não é oponível erga omnes. Porém, entretanto, ele é oponível àquele que prestou a garantia. Veja só, a gente sabe, que existe uma grande diferenciação, um abismo praticamente, entre os direitos pessoais, também chamados de direitos obrigacionais, e os direitos reais. Se o direito ele não consegue chegar por algum vício a ser um direito real, a ter as características de direito real, ele ainda tem as características do direito obrigacional. Um contrato que dá garantia a um bem imóvel e hipoteca ao seu credor, por mais que ele não vire um direito real e não seja oponível erga omnes, não tem o direito de sequela e assim por diante, em relação ao devedor que deu o bem em garantia, o credor tem sim o direito de exercer a sua pretensão de cobrança em cima daquele bem, mas ele não vai poder ter essa pretensão em relação a terceiros. Isso vai ficar dentro de uma relação jurídica obrigacional, não ultrapassando as partes que celebraram o contrato. Muito bem. Quais são os efeitos dos direitos reais de garantia? Vamos falar de alguns deles. Primeiro, privilégio. Privilégio de quê? Privilégio de cobrança. Quando existe um direito real gravado num bem, ele sobe alguns degrauzinhos para entrar quase por primeiro ali na fila de credores. Imagine um bem que existem vários credores que estão tentando cobrar a dívida do devedor e acabam tentando pegar aquele bem para garantir a sua dívida. Se você tiver um direito real de garantia, você acaba subindo alguns degrauzinhos, ficando abaixo principalmente de créditos trabalhistas e impostos, ok? O direito de sequela, o tão famoso, o direito de sequela é aquele que a pessoa pode perseguir o bem com quem quer que esteja, onde quer que esteja. Ou seja, se eu tenho um direito real gravado num bem imóvel, mesmo que aquele bem imóvel seja transferido a outro proprietário, aquele direito real de garantia, aquela hipoteca não desgruda do bem, e eu vou ter o direito de buscar aquele bem com quem quer que ele esteja. Em relação à execução, esse é um efeito do direito real de garantia, onde aquele que exerce o direito real de garantia pode executar a dívida, assim como o contrato de garantia, fazendo a penhora de bens ou o leilão daquele imóvel para conseguir receber a sua dívida, o seu dinheiro de volta. Indivisibilidade. Em relação à indivisibilidade, como efeito do direito real de garantia, ele fala o seguinte:
Por mais que exista o pagamento de parte da dívida pelo devedor, não libera o bem de forma proporcional. Imagine que eu devo 1.000 e existe um direito real de garantia recaindo em algum bem meu. Se eu pago 500 para o credor, eu não tiro metade daquele direito real. Não, ele só desgruda do bem, ele só se extingue quando do pagamento total da dívida, ou seja, quando do adimplemento total da obrigação pelo devedor. Vencimento antecipado. Uma das características, também um dos efeitos dos direitos reais de garantia, é o chamado vencimento antecipado. Quando que o credor pode pedir o vencimento antecipado da dívida? Bom, vencimento antecipado é aquele que existe um ano, por exemplo, onde eu tenho que pagar uma dívida. Eu, a partir do terceiro mês, não consigo mais pagar. Atrasei o terceiro mês, o credor pode pedir o vencimento antecipado, ou seja, todas as parcelas vão ter que ser pagas naquele momento. Quando que existe essa possibilidade? Quando tiver perante a um devedor falido ou quando houver mesmo a impontualidade no pagamento das prestações, no cumprimento daquela obrigação. Então, quando houver a impontualidade de apenas um pagamento, pode vir o nosso credor de direito real e falar, olha, agora você me deve a dívida por inteiro. Essas foram as características gerais dos direitos reais de garantia. As características gerais do direito real de garantia. Muito bem. Vamos falar agora sobre um dos direitos reais de garantia, que é a hipoteca. A hipoteca prevista em 1473 até o 1505, eu tenho certeza que você está acompanhando aí, com o Código Civil aberto. O direito real de garantia, chamado hipoteca, recai somente sobre bens imóveis, certo? Eu queria trazer aqui para vocês o artigo 1421, que eu já falei como característica geral do bem, de todos os bens reais de garantia, mas queria ler agora em relação à hipoteca. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ou seja, não adianta eu pagar 50% da dívida e achar que aquele meu bem vai ser liberado da hipoteca, liberado daquela garantia, que isso não vai acontecer. Nós temos 3 formas de hipoteca: legal, convencional e judicial. A hipoteca legal, ela está prevista no artigo 1489, falando pra gente que a lei confere hipoteca em certos casos, certo? Nada muito diferente, dê uma olhadinha nos ensinos, é regra geral, não tem muito o que inventar. Já a hipoteca convencional é aquela onde existe a vontade das partes, celebra um contrato principal, onde o devedor contrai a obrigação, também um contrato acessório, negócio jurídico acessório, onde traz a garantia. Tem que ter registro. Por que tem que ter registro? Veja só, falei para vocês que a hipoteca ela recai sobre bens imóveis. Como estamos frente a um direito real, nós temos todas aquelas características, e uma delas que falamos de certa forma hoje foi a característica de oponibilidade erga omnes. Ou seja, se não tiver o registro na matrícula de imóvel que ali, naquele bem, está recaindo uma hipoteca em relação ao credor X, todas as pessoas que estão em volta e talvez tenham interesse em relação àquele imóvel não vão ter acesso a essa informação e não vão poder... O credor e o devedor não vão dizer que elas deveriam saber. Por quê? Porque o registro não consta da matrícula. Se não tiver registro, não é direito real. Vai ficar apenas nas regras dos direitos obrigacionais, ou seja, faz lei somente entre as partes. Eficácia inter partes e não uma eficácia erga omnes como característica de direito real. Temos também a hipoteca judicial. Hipoteca judicial é aquela... caneteada pelo juiz. Tranquilo, gente? Formas aqui de hipoteca. A hipoteca judicial, só para vocês saberem, está prevista no Código de Processo Civil. Eu não vou lembrar o artigo para vocês, tudo muito novo, que aqui na minha cabeça, esse Código de Processo Civil novo. Mas ele está previsto ali, dizendo que o juiz pode fazer, sim, dar em garantia de uma dívida algum bem, ok? Vamos falar agora sobre o objeto da hipoteca. O Código Civil traz quais bens que podem ser objeto daquela hipoteca. Artigo 1473. Os imóveis e os seus acessórios, recursos naturais, direitos de uso, etc.
Todos esses direitos e todos esses bens são passíveis de serem objeto de negócio jurídico de hipoteca. Pergunta básica: eu posso alienar um bem imóvel, já que estamos dentro do assunto hipoteca? Eu tenho um bem imóvel que está hipotecado para um banco, por exemplo. Ou seja, eu tenho um credor, um banco, que com ele eu contraí uma dívida e dei aquele bem como garantia de pagamento daquela dívida. Eu tenho um bom comprador que quer me dar um valor interessante em relação àquele bem e estou interessado em vender. Posso vender? Posso vender. Sabe por quê? Por que eu posso vender? Porque o direito real de garantia, ele gruda no bem. Ele não sai enquanto a dívida não for completamente paga, enquanto a obrigação não for completamente cumprida. Eu posso até vender, transferir para o João, meu amigo. João, meu amigo, vai ser o novo proprietário. A hipoteca vai cair vai ser retirada daquele bem? Vai ser retirada daquela matrícula? Não vai. Aquela hipoteca, aquela garantia vai grudar naquele bem e ela só vai desgrudar, ou seja, ela só vai se extinguir quando do pagamento, adimplemento total daquela dívida. Então eu posso mudar de proprietário, mas a hipoteca lá continua. Quantas hipotecas eu posso fazer? Quantas vezes eu posso dar em garantia o mesmo bem? Quantas você conseguir dar em relação ao valor do imóvel? Veja só, se você tem uma propriedade que tem como valor R$1 milhão e você tem uma dívida com o banco de 200 mil, banco A, você é devedora de 200 mil. Você dá em garantia essa dívida de 200 mil, a sua propriedade no valor de 1 milhão. Você, precisando de dinheiro ainda, vai ao banco B, a instituição financeira B, e você pega 400 mil. Você pode dar como garantia do pagamento dos 400 mil em relação ao banco B, o mesmo imóvel. Até agora somamos R$600 mil naquele bem hipotecado, ali naquele bem dado em garantia. E daí eu vou no banco C e ainda pego mais 400 mil. Mais 400 mil, somei 1 milhão. Pronto, é o suficiente. Enquanto existir a possibilidade daquele bem garantir a dívida, dependendo do valor dela, eu tenho a possibilidade de fazer de gravar mais uma vez em hipoteca aquele bem imóvel. Em relação à extinção da hipoteca, quando que cai o direito real da hipoteca? Quando o devedor pagar a dívida, somente assim. Ou quando tiver renúncia do credor, o que acontece muito comumente, né? O banco diz, não, obrigada, não quero mais receber essa dívida. Nunca vi acontecer. Galera, se liga nas aulas de Direito Civil aqui da Cultive, estuda bastante, segue teu objetivo que vai dar certo. Mais uma vez, sou a professora Ana Silvia, Direito Civil é na Cultive. Beijo!